quero estar agradecendo a cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus direcione. Deus, Ele é fiel. Então eu quero estar compartilhando aqui um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Que Deus venha falar com você. Então eu quero estar compartilhando aqui um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém. Então aqui um texto onde nós lemos, nós vamos ver a história de Jesus, que Jesus, ele é a luz do mundo, e sem Jesus nós não temos como viver neste mundo. É Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos direciona nesse mundo de trevas. Então João aqui vai dar testemunho dessa luz, e é essa missão que Jesus ele dá para nós, para que nós venha falar dessa luz, para que nós venha ser essa luz, porque Jesus ele vai dizer também, lá em Mateus, que nós somos a luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então Jesus ele é a luz do mundo. Jesus ele é o nosso exemplo. Jesus ele vai dizer também lá em João capítulo 8, versículo 12, vai falar assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então Jesus, ele veio neste mundo, ele veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar, mas Jesus, ele não está morto, Jesus está vivo. E essa luz é o que nos ilumina nesse mundo de trevas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então que eu e você venha ser testemunha, assim como João Batista, ele foi testemunha de Jesus. Ele foi a voz que clamou no deserto, que anunciou Jesus. Nós também devemos ser essa testemunha fiel de Cristo, anunciar essa luz que brilha, essa luz que transforma. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Então é esse o nosso papel, testificar dessa luz. Então João vai dizer, João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é esse Jesus maravilhoso. E no capítulo 12, versículo 46, Jesus vai dizer assim, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então que nós venha ser testemunha de Jesus, que nós venha anunciar esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, e que sem Ele nada podemos fazer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus direcione, que Deus venha a cada dia mais iluminar a sua mente, o seu coração, que Ele venha habitar na sua vida e que Ele venha reinar. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.